Olá, bom dia, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Vamos falar de saúde? Vamos lá, os meus convidados são a doutora Samira Dantas, que é nutróloga, e o doutor Charles Feijó, que é nutricionista. Entre temas como vida saudável, vamos falar de que forma alguns alimentos também interferem aí no humor, na menopausa e ainda as pessoas que buscam aí dietas malucas que não são nada saudáveis. Muito obrigada, eu tô com um timaço aqui pra gente bater um papo sobre saúde. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Patrícia. Muito bom estar aqui, né? E muito bom falar sobre saúde. A gente que trabalha com isso todos os dias, poder passar para o maior número de pessoas, a gente fica muito feliz. Agora eu falei Charles. Charles ou Charles? Olha, como chamam, né? Assim, Charles é mais gringo, né? É mais gringo, né? Mas gostei do Charles aí. Tudo bom, Samira? Obrigada, bom. Viu? Eu fiquei muito feliz com o convite, né? Também porque a gente pode ajudar mais pessoas com informação, né? Sobre saúde, sobre bem-estar. E o que a gente puder ajudar, a gente está aqui. E vocês viram que eu falei, tem vários temas aí pra gente trocar uma ideia, né? Porque muita gente deve procurar vocês para emagrecer. Mas não adianta querer emagrecer de forma não saudável, né? Porque o emagrecimento é legal, faz bem para a saúde, mas tem a dieta equilibrada, tem os exercícios físicos que a gente estava falando nos bastidores, que eu estou super sedentária, que eu preciso realmente voltar. Quem está fazendo reposição hormonal como eu também precisa ter atividade física para estimular esses hormônios. Então a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria começar, até com a doutora Samira, que tem dados alarmantes aí nessa questão do emagrecimento não muito saudável, que as pessoas estão buscando dietas malucas, né? E o Ozempic, que é um medicamento que está autorizado, para quem não sabe, é uma medicação usada por pessoas que têm diabetes. Só que agora a Anvisa autorizou. Isso. Só que aí as pessoas que precisam do remédio para o diabetes não estão mais encontrando nas prateleiras das farmácias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da medicação. O Ozempic, para quem não sabe, é a semaglutida. É o princípio ativo do análogo do GLP-1. O que é isso, né? É um hormônio que tem no nosso intestino que é responsável pela saciedade. Como foi que pensaram no Ozempic para emagrecer? Porque ele é uma medicação para diabetes, né? Mas os pacientes diabéticos, eles emagreciam com o uso do Ozempic. Então, hoje, ele é a principal medicação para perda de peso, que entrega melhor resultado dentre todas as que tem no mercado. Mas o uso também indiscriminado não é legal, né, Charles? Tem que procurar a ajuda do nutrólogo, do nutricionista. Você tem recebido pacientes para poder fazer esse trabalho multidisciplinar? Totalmente, né? O que é mais importante que a gente fala sobre essa medicação, que sim, ela tem fundamento, ela é autorizada, mas ela não pode ser utilizada de maneira nem pelo nutricionista, né? A gente deve ser bem claro com isso, que ela é uma medicação e ela deve ser por uma conduta médica. E isso é muito importante até para os outros profissionais. Só com receita. Na verdade, infelizmente ela não, tá? Mas o que acontece é que assim, a gente não pode fazer isso de qualquer maneira, né? Para que a gente tenha efetividade no resultado, é muito interessante que tenha uma conduta médica, o médico avaliando todos os pontos e o nutricionista ensinando você a se alimentar. O Ozempic, ele tira muito o apetite, que esse é o grande problema. Então, o que acontece? A pessoa não está com fome, para de comer tudo, ou não come nenhum tipo de proteína. Aí emagrece, mas emagrece, sem qualidade. Adoece, mas quando tira desmaia. quando tira o remédio, a pessoa não sabe o que vai comer, aí fica dizendo, o remédio deu um efeito rebote, ele acabou engordando de novo. Na verdade, não. Você que não se preparou e não se organizou para usar aquele remédio da forma correta, entendeu? Então, quando alguém te procura, Samira, você autoriza, como que é? Tem que passar por alguns exames para poder entender se aquela pessoa pode utilizar a medicação. Aí você falou que não precisa de receita, mas de qualquer forma, não é eu sair daqui para a farmácia e comprar e me aplicar. Com certeza não. Como né? Porque, funciona? assim, falando sobre a medicação, toda medicação tem suas contraindicações, tem suas indicações, tem seus efeitos colaterais, né? Isso tudo a gente acompanha para minimizar esses efeitos, né? E ter só a parte boa da medicação, que é o efeito da saciedade, do emagrecimento, né? Falando da minha parte, lá na clínica a gente pede todos os exames laboratoriais, vê toda a vida do paciente, né? Pelos exames, faz uma bioimpedância, vê como é que está a composição corporal, né? E ver se realmente o paciente tem indicação, porque às vezes tem muito paciente que me procura que não é obeso, está ali com sobrepeso, não tem uma comorbidade, mas tem aquela ideia de emagrecer rápido, emagrecer não saudável, né? O que podia ser feito muito bem também com atividade física, com dieta, que isso é a base de qualquer tratamento. Porque também não adianta a pessoa que tem uma obesidade mórbida achar que essa medicação já vai emagrecer ela da noite para o dia.
Aí a pessoa precisa fazer uma dieta, não é Sim. isso? Eu imagino que seja, mas vocês me corrijam se eu estiver errado. Na verdade, é que essa medicação ela foi feita para esse tipo de paciente, Pro- tá? pro- pra Não obesidade- mórbita, tá? ok. Então, realmente, ela vai ajudar esse paciente a conseguir introduzir uma dieta. Então, na verdade, seria indicado para quem está com essa obesidade mórbida para poder emagrecer A gente melhor. considera a obesidade como uma doença, como uma patologia, tá certo? Então, o Ozempic ele foi liberado, tá, pela nossa Anvisa aqui, para esse tipo de paciente. Então, o que é importante para a gente? Eu, quando vou passar uma dieta para esse paciente tem dificuldades como compulsão alimentar, como dificuldade, acaba querendo comer mais em horários diferentes. Então, o Ozempic, talvez ele sirva como uma ajuda para que eu possa consultar, passar uma dieta para esse paciente e ele consiga fazer o que eu estou pedindo, né? Então, realmente, o Ozempic, para esse paciente mais obeso, ele é muito indicado. Então é ao contrário. Exatamente. Isso. Às vezes, pessoas que não têm esse perfil de obesidade, que talvez não precisassem utilizar, e às vezes tem outra estratégia, uma coisa que eu falo demais. O Ozempic, ele não é uma medicação barata, ele é uma medicação até bastante cara. E muitas vezes a pessoa poderia procurar uma academia, um profissional de educação física, para realmente fazer com que aquela pessoa saísse daquela zona de conforto. Mas não, ela prefere pagar o Ozempic, achar que tem uma fórmula mágica e evita de pagar um personal e dizer assim, eu não tenho para o personal, mas tenho para o Ozempic, entendeu? E às vezes ela poderia ter uma coisa muito mais a longo prazo e com muito mais resultado, ao invés de tomar uma canetinha ali que vai resolver um problema por partes, entendeu? Então, é sempre bom que a gente tenha uma estratégia correta para utilizar essa medicação. E são quantas doses? Como que a pessoa utiliza essa medicação? Quando passou pelo teu consultório, você viu que tem indicação, tá com a saúde ok, porque também se você verificar nos exames de sangue que não pode, você já diz logo, não pode. Isso. Mas como que funciona esse tratamento? Assim, a obesidade é uma doença crônica, certo? E ela precisa de um tratamento farmacológico que hoje a medicação padrão ouro é o Ozempic. Tem muito paciente que me procura, doutora, quando é que eu vou terminar de usar essa medicação? Como eu falei, já a obesidade é crônica, tem que ser tratada como hipertensão, como diabetes. Tem paciente que usa o resto da vida, certo? E pode? Pode. Ela é uma medicação para um tratamento crônico, certo? Quando é que eu posso retirar o Ozempic? Como é que eu faço esse manejo, né? Se eu vejo aquela mudança do paciente, né, que ele já está conseguindo caminhar com as próprias pernas, né, fazendo a sua atividade física ali com a constância, se alimentando com acompanhamento, muitas vezes até psicológico, certo? Porque a obesidade vem com ansiedade, vem com uma depressão, certo? É uma doença multifatorial. Às vezes, quando ela está com tudo aquilo ali alinhado, dieta, treino, tratamento psicológico, muitas vezes, a gente consegue até retirar a medicação. E é interessante, né, Charles? Eu não consigo falar Charles. É interessante, né, Dr. Charles, que os alimentos, agora fugindo um pouquinho do Ozempic, tem tanta coisa boa, bacana, barata, natural, que você pode começar a fazer o uso e de forma natural, né? Então, a doutora Samira falou uma coisa muito interessante, que, de repente, a medicação, para quem também sofre de ansiedade, de depressão, às vezes pode estimular ainda mais. E a própria falta de comer algum alimento também pode trazer essa dependência, porque a dependência química aqui na cabeça, a gente sabe que aqui também funciona de forma química, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho ansiedade, e tenho mesmo. Então, eu sei que falta uma química na minha cabeça para eu poder controlar aquilo. Então, eu imagino quando a pessoa ela começa a emagrecer e não emagrece sendo acompanhada por um nutricionista ou por um nutrólogo e faz de qualquer jeito, aquilo pode piorar. Com certeza. Né? Então, aí a minha pergunta é o seguinte, quais são os alimentos que, por exemplo, a pessoa que está usando Ozempic, que vai para o teu consultório, que você vai tentar fazer esse trabalho multidisciplinar para poder fazer com que aquilo tudo seja nos conformes, né? Do início ao fim. Perfeito. A gente fala muito do equilíbrio, né? Você falou uma coisa muito interessante, questão de ansiedade. Ela é uma doença, como você falou, falta uma química, falta um nutriente. Sim. Muitas vezes a ansiedade vem por uma inflamação provocada por essa nossa alimentação que a gente precisa e se diz prática o tempo todo. Então a gente está o tempo todo... Embutidos, laticínios. A gente, olha, só uma coisa para falar sobre embutidos, para que todo mundo esteja ouvindo. Isso é a OMS que falou, não fui eu, tá? O mesmo poder carcinogênico, o mesmo poder de produzir câncer do cigarro, da fumaça de diesel, é a salsicha. A
acabou né? de sair uma pesquisa. Então, o que a gente observa com isso? Esse tipo de alimento, ele acaba inflamando o nosso corpo. E esse desequilíbrio que esses alimentos provocam, aí pode surtir uma depressão, pode surtir uma ansiedade. Tá? E o que falta para esses pacientes? Muitas vezes nutrientes. Vamos pensar aqui, o magnésio, ele é um mineral extremamente importante para o nosso corpo, para o nosso sono, para a nossa hipertrofia, para a nossa atividade, para a nossa disposição. O magnésio, ele está em grande quantidade em vegetais verdes escuros. Você de casa, vamos lembrar assim, quantos de couve, manteiga, brócolis, espinafre, semente de abóbora que você consome diariamente? É muito pouco, né? Se a gente parar para pensar, às vezes é pouco. E produtos industrializados? A gente acaba consumindo Abriu muito. o armário, tem lá. A geladeira tá lá. E no produto industrializado a gente tem muito sódio. Então a gente vai ter um grande consumo de sódio, um baixo consumo de magnésio, e isso cria um desequilíbrio ali no corpo da gente, que muitas vezes pode desencadear uma ansiedade e depressão, que infelizmente às vezes a gente vai a um médico que não tem essa capacidade de entender isso aí dessa parte alimentar, e acaba passando mais remédio, e você fica mais ansioso, e você fica mais inflamado, e esse processo se torna crônico. Tá? Então, muitas vezes a gente pode cuidar da pessoa através de nutrientes, através de alimentação. Só que essa alimentação ela precisa ser regrada. Às vezes a gente quer fazer a alimentação da seguinte forma: tem que comer banana para melhorar o sono. A gente come uma vez e quer que durma bem. E no outro dia a gente já come tudo errado de novo. Então, dessa forma, a alimentação nunca vai te curar. Mas se for uma coisa crônica e regrada, a alimentação é capaz de curar, ou de tratar, ou de amenizar inúmeras patologias. Eu vou falar uma coisa agora que vocês adoram repetir, que o intestino não é o segundo cérebro, é o primeiro cérebro, né? Nutrólogo e nutricionista adora falar, não é o primeiro cérebro, não é o segundo, não, é o primeiro cérebro. Por quê? Porque tudo está interligado, são sensores, né, doutor? Absorve, né? Que absorve e que justamente vai mostrar o que você está comendo, o que você é, o que você come. Essa frase é real mesmo? Com certeza. Eu estou falando alguma besteira. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas eu sou curiosa, eu leio muito sobre, né? E até por conta da ansiedade, que antigamente eu falava assim, não, vou comer uma barra de chocolate para vencer a ansiedade. Quando na verdade eu estou inflamando ainda mais o meu organismo, né? Então, assim, tem coisa que a gente tem que saber, até porque a medicação para o cérebro, ele não vai surtir o mesmo efeito se eu não estiver também me alimentando de forma correta, não é isso? E eu aprendi que o intestino é o primeiro cérebro. Sim, no paciente obeso, a gente vê que o intestino dele está inflamado, tem umas junções do intestino que estão mais soltas, né? Isso favorece também questão de inflamação, de problema, de ansiedade, de depressão, né? Voltando para a questão do magnésio, a gente vê por exames, né, que tem muito paciente que tem deficiência de magnésio, e o magnésio ele é precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Às vezes, tratando o intestino, tratando a falta do nutriente, a gente consegue até, em um caso, suprime aquela ansiedade, depressão. E muitas pessoas, até na faixa etária de idade que eu vou fazer 50 anos, o câncer intestinal, ele tem chamado bastante atenção, justamente também por conta desses alimentos inflamatórios, né? E eu deixei de tomar leite, que eu era uma bezerra, amava tomar leite. Só que eu substituí o leite de vaca pelo leite de castanha. E assim, melhorou o meu refluxo, Sim. a minha gastrite, o meu intestino muito melhor. Porque é até uma frase também de nutrólogos, nutricionistas, que falam assim, olha, o próprio bezerro, a própria vaca não toma leite, né? Por que o ser humano tem que tomar leite, né? Então, assim, só essa substituição que eu fiz já há 1 ano pelo leite de castanha, o refluxo, que eu não aguentava mais tomar medicação para refluxo, para gastrite, e melhorou bastante. Eu trabalho com voz, e isso atrapalhava demais. Essa questão do refluxo é muito interessante. Vou já chegar no leite. Mas o refluxo tem 2 coisinhas bem simples que todo mundo pode fazer em casa e que pode melhorar e que provavelmente foi a causa do refluxo. O primeiro deles é mastigação. A gente só tem dente na boca. No momento que a gente não mastiga bem, aquele alimento ele vai muito grande para o nosso estômago. A gente necessita fazer uma grande quantidade de ácido e esse ácido tende a regurgitar e a gente sentir esse incômodo do refluxo.
tá? Outra coisa é a quantidade de água que a gente bebe. É muito importante que a gente consuma água, porque existem pessoas que produzem 300, 500 ml de saliva e tem pessoas que produzem 2 litros. Mais ou menos por que isso? A quantidade de água que a gente ingere. E essa saliva, ela começa a digestão, ela trata esse nosso esôfago, nosso sistema gastrointestinal, e ela também é antibacteriana, né? Antibactericida. Então ela protege o nosso corpo contra um H. pylori, por exemplo, né? Então o que a gente Mas tem antes que de você acontece? falar do leite, Charles, outra coisa bem legal também, você falou da saliva, todo dia de manhã eu também faço a raspagem da minha língua. Porque essa burro, né, que a gente produz muito durante a noite, se a gente voltar a engolir aquilo, também prejudica, né? Isso aí é uma coisa bem antiga, né? Melhorou também, da medicina ayurvédica, né? Então a gente deve acreditar nesse tipo de coisa. A questão do leite, o que eu falo para você é o seguinte, na verdade ele vai ser sempre essa eterna polêmica, porque para algumas pessoas ele vai melhorar bastante, para outras não. Tá certo? Então, o que acontece? O leite, ele não é inflamatório por si só. Algumas pessoas têm intolerância a algum tipo de leite, não necessariamente só a lactose, mas também a proteína do leite, que é um pouco mais inflamatória, que a gente chama de caseína. E essa proteína, ela está no laticínio em geral, tá? Ela está no queijo, ela está na manteiga, ela está no requeijão. Então não adianta parar de tomar o leite e continuar consumindo os derivados. derivados. Exatamente, né? se você tiver algum problema com essa caseína. Mas tem muitas pessoas que não têm esse problema e não vão ter essa melhora quando retiram leite, tá? Porque a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o leite, ele é a fonte de cálcio e proteína de uma grande parte da população mais pobre. Então, nós, como nutricionistas, a gente tem que ter cuidado com isso, porque falar e demonizar assim, um alimento, né, causar esse terrorismo sobre um alimento específico, e aí? E o pobre vai comer o quê de proteína? Salsicha? Entendeu? Num caso como esse, talvez o leite não tem uma interessante. substituição. Olha, teria a carne, teria o frango, mas que a gente sabe que não é uma realidade tão fácil hoje para todo mundo. Então o leite, ele pode ser essa carta na manga para esse tipo de população e para geral. Então, na verdade, assim, você deve fazer um teste com você mesmo. No seu caso, você parou o leite e você se sentiu melhor. Ótimo. Você continua assim. Mas eu já tinha feito alguns exames que mostraram que eu era intolerante à lactose. Exatamente. Então já foi mostrado não é para que você. Eu dormi e acordei e falei, não vou tomar mais leite, porque eu adoro leite. Entendi. Não, eu vi que estava me fazendo mal de forma inflamatória, porque o meu organismo não estava, talvez, absorvendo a enzima do leite. Não sei como que funciona no organismo, mas eu não digeria legal aquilo. Infelizmente, o que a gente deve pensar um pouquinho hoje, né, até na qualidade do leite que a gente ingere, porque assim, hoje o leite, nessa porção dele precisar ficar muito tempo em prateleira, às vezes é adicionado algum tipo de aditivo nele, e isso vai acabando inflamando um pouco mais, então a gente sempre optar sempre no leite que tiver menos ingrediente possível, tá? Por incrível que pareça, é até mais gostoso, o leite em pó, ele é mais natural. Ele é apenas leite, né? Se você for ver a composição do leite em pó, ele vai estar lá só leite. Não tem né? muito adicionamento, não tem muito adição química para poder ficar na Esses prateleira. leites Tetra Pak, naquelas caixinhas, eles já são um pouco mais, né, colocados quimicamente. Então, quando a gente tinha, assim, no nosso passado, que não existia muito isso, que as pessoas tomavam esse leite um pouco mais natural, a gente sentia menos essa relação ruim com o leite, né? Depois dessa modernização, dessa industrialização desse você processo... deve o quê? Ter 18 anos? Eu tenho 35, né? 18 só de um lado, né? Eu vou chamar um intervalo, mas a gente vai voltar a falar mais sobre saúde, vida saudável, alimentação. É um assunto que todo mundo ama falar, né? O que é tão bacana saber que a gente vai abrir a geladeira e vai falar assim, não, eu vou comer saudável dessa vez. E pensando também nessa questão da realidade, né? Do que é ser acessível àquela alimentação, né? A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta, estamos falando de saúde, estamos falando de alimentação saudável. Quer emagrecer? Não adianta querer emagrecer do jeito que você quer emagrecer não, minha gente. Tem que ir lá, tem que comer direito, tem que fazer atividade física. Por isso que eu convidei um timaço aqui pra gente falar sobre esse assunto. Eu tô aqui com a doutora Samira Dantas, que é nutróloga, o Charles Feijó, que é nutricionista. Gente, eu queria falar um pouquinho que as minhas ouvintes, elas cobram muito a questão da menopausa, né? Então, a menopausa também não adianta você ir lá fazer a reposição hormonal, até muitas mulheres são intolerantes a essa reposição, né? Mas comer bem, fazer atividade física e também essa complementação com o que está faltando no organismo, né? De vitaminas, enfim, essa reposição realmente hormonal, é todo um trabalho que precisa ser feito em conjunto, né? Conta um pouquinho pra gente, Charles, como que você trabalha quando você tem uma paciente que está nesse processo aí da menopausa? A gente primeiro deve entender que a menopausa é algo natural da mulher, tá?
Então a gente tem que seguir isso de forma natural. É claro que a alimentação, que a reposição hormonal, que tudo isso faz parte e pode melhorar muito a qualidade de vida daquela paciente. Mas tem uma coisa que é unânime e que é importante que todo mundo saiba, que independente dessa reposição, de uma medicação cara ou de algum acompanhamento, a primeira coisa que a mulher deve entender é que ela tem que sair da zona de conforto dela. A atividade física ela é unânime, ela sempre vai ser interessante e ser positiva em qualquer área da vida da mulher, principalmente na menopausa, onde ela acaba tendo uma baixa de hormônios e com dificuldade a gente chama um processo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular no homem, na mulher. Então ela aumenta nesse período da menopausa. Então é muito importante que ela faça alguma atividade física, se possível algo de musculação que ajude nessa questão da musculatura e que saia da zona de conforto, tá? Porque às vezes a pessoa fica, eu não consigo porque eu não consigo ir no médico, eu não consigo porque eu não tenho o melhor nutricionista, mas na verdade tem que começar por ela. É algo natural, a mulher deve enfrentar isso e as mulheres são guerreiras e elas realmente conseguem fazer isso também. Tem que partir delas. E é claro, se ela puder fazer uma variação maior nos nutrientes, se ela conseguir uma reposição hormonal, um acompanhamento médico para fazer isso, vai dar um up a mais e vai dar um a mais aí na vida dessa paciente. Dr. Charles é bravo, né, Samira? Tem que sair. Imagine se eu fosse paciente dele, ele já tinha puxado a minha orelha. Ia levar um carão, com carão aqui ao vivo. Doutora Samira, quando você é procurada, né, por uma mulher que está nessa fase da reposição hormonal, o que você trabalha nessa mulher? Então, a menopausa é o declínio, né, da função hormonal. E tem toda uma sintomatologia ali, né? A mulher sente mais cansaço, mais indisposição, calor, queda de libido, os calores, né? Queda de cabelo. Queda de cabelo, facilidade de ganho de peso, né? A gente faz uma abordagem assim completa. Ressecamento de pele. E vaginal também. Todos esses sintomas, né, que a gente aborda, né? E também por exame laboratorial a gente vê realmente quando foi que ela entrou na menopausa, porque a menopausa do último ano, né, até a mulher parar realmente de menstruar, a menstruação fica toda irregular e começam a aparecer sintomas, né? É bom até antes de realmente parar a menstruação, a gente já começar a abordar essa mulher, né? Porque mais do que nunca, ela vai ter que entrar numa vida saudável, porque está tendo um declínio hormonal e se ela não começar a mudar, né, pode ter sarcopenia, né, que é a perda da massa muscular, facilidade de ganho de peso. Essa mulher, ela vai, assim, ficando cada vez mais... Ela vai tentar resolver um problema, mas ela vai encontrar dois, né? Isso. Porque emagrece, mas aí fica flácida, aí vai tentar encontrar um equilíbrio também de estrutura corporal e não consegue, porque nós somos massa, né? Uhum. Nós somos músculo, nós somos pele, enfim. Doutora Samira, eu queria também entender de que forma os alimentos eles podem trabalhar em favor dessa mulher que já está com tanto problema, né? Porque não é que eu tô como que eu posso dizer, falando que a menopausa é a coisa mais horrível da fase. Não é isso. Não. Né? Eu não tô... porque eu estou nessa fase. Uhum. Então eu sei que são coisas chatas que ocorrem mas a gente tem que passar, é a natureza Sim. da mulher, né? Mas eu imagino que a gente pode passar por isso de uma forma menos traumática, né? Sim. Eu não quero demonizar, mas também não quero glamorizar. A gente tem que tentar encontrar um equilíbrio. Através da alimentação, o que você indica quando uma paciente vai em busca de tudo isso que eu estou te trazendo para cá? Não quero demonizar, mas também não quero glamorizar, eu quero encontrar um equilíbrio. Assim, a gente fala sobre evitar alimentos industrializados, né, para não inflamar mais aquela paciente, priorizar a proteína para ajudar na síntese muscular, né, que a paciente ela vai ter uma queda da musculatura, né, principalmente a atividade física e a musculação mais do que nunca, né, para evitar a questão de lesão, né, porque pela queda hormonal ela já vai ter mais essa facilidade, né, e alimentação saudável, né, que é a base de tudo. Não, você falou de corpo. Eu tô com bursite, eu tô com problema no joelho, eu tô com 3 hérnias na minha lombar. E tudo isso veio acontecendo de uns últimos anos para cá. Tudo bem, eu sou extremamente sedentária, mas eu não imaginei que eu vou fazer ainda 50, que tudo isso já foi, a gente imaginava que isso era coisa de vovozinha com 70, né? Sim. 70 anos. O que é mais interessante. É engraçado isso, né? Que eu vejo isso, porque, por exemplo, vamos pensar numa hérnia.
né? A hérnia, ela está ali na parte óssea do nosso corpo. O que segura essa parte óssea? O que protege? Né? É o músculo, né? Então, muitas pessoas que têm problema com hérnia, como você falou uma coisa muito interessante, adianta a mulher emagrecer e ficar toda flácida? É isso que a mulher busca? Não é. Então, qual é a forma que a pessoa tem... Se a gente for falar de estética, não, né? Qual é a forma saúde, que a pessoa tem de emagrecer sem ficar flácida, ou de não ter a bursite, que é essa inflamação, de não ter a hérnia, de tudo isso? Todas essas respostas, elas estão na musculação, que é importante que a gente esclareça uma coisa. O cardio, né, a corrida, a caminhada, a dança, são muito bons, são exercícios bons, mas eles não vão resolver esse tipo de problema. E tem uma questão muito na cabeça das pessoas, que é assim, eu vou fazer uma corridinha, uma caminhada para emagrecer, para depois fazer a musculação, para ganhar massa muscular. E isso está um pouco equivocado. É muito mais importante que ela já inicie o processo de emagrecimento com a musculação, porque ela vai emagrecer sem flacidez, ela vai melhorar condições físicas do corpo, tá? E evitar lesões. A Samira falou muito bem, né? Que é muito comum as lesões acontecerem, por esse declínio hormonal, tudo isso acontecer, baixa de massa muscular, aí você começa a sentir as dores da idade, que a gente fala. Então, o treino de musculação é a forma de você rejuvenescer. É a forma de você melhorar a sua forma de envelhecimento. É porque eu imagino não, né? Eu tenho certeza que o nosso corpo é uma engrenagem, né? Que depende de vários mecanismos que precisam estar lá em sincronia para poder responder de forma correta, né? No caminhar, no andar, no pensar, no falar, tá tudo interligado. A gente falou sobre menopausa, eu queria falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade, que também são temas que eu exploro muito, inclusive no programa que eu tenho de sexta-feira, que é sobre saúde mental, que é o Não Pire e Respira, que eu trouxe esse programa bem na fase do auge da pandemia, para a gente poder soltar os monstros, né, enfim, que muita gente tem por conta da ansiedade e da depressão. E essa vida louca nos traz isso, né? Eu queria entender de vocês como que a gente pode procurar na alimentação questões positivas e saudáveis para poder amenizar problemas de depressão, problemas de ansiedade, porque eu acho que hoje em dia, até principalmente depois da pandemia, quem não tinha nada ficou com alguma coisa, quem já tinha piorou, eu sempre falo isso, porque o assunto sobre saúde mental está muito em tona, né? Então, assim, antes tinha muito preconceito de se falar, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Então, eu não vou falar isso porque senão não vou ser aceita no trabalho, não vou ser aceita na rodinha de amigos, porque se tem um problema emocional, de cabeça, é doente, tem que colocar a camisa de força, quando na verdade não tem nada a ver. Mas eu queria saber de vocês o que a gente pode buscar na alimentação para poder amenizar esses sintomas da ansiedade e da depressão. Olha, é muito importante a gente falar sobre ansiedade e sobre depressão, com várias ações que a gente pode fazer. Nós falamos muito aqui sobre alguns micronutrientes e nutrientes que vão estimular. Ela falou do magnésio, triptofano, mais bem-estar. A gente não tem um corpo inflamado, ajuda muito. Mas o que a gente tem que pensar muito bem é na forma de absorção dessas vitaminas. Após a pandemia, ela teve um agravante, porque além dessa questão da gente ficar confinado, de tudo isso, a patologia, a doença, a bendita doença, ela também deixa fatores inflamatórios no nosso corpo. Então, ela também tem esse poder de culpa nessa ação psicológica que a gente teve depois. Ela desregula tudo. Ela inflama tudo. E a cabeça também traz esse comando para o restante do corpo, né? Exatamente. E aí eu vou te dar um exemplo, tá? Que a gente tem que ter muito cuidado até com a automedicação. Existem aquelas medicações, vocês vão entender, eu não vou falar marca assim, mas aquelas que terminam com O, omeprazol, pantoprazol, aquele tipo de medicação. Essas medicações, elas são muito importantes e eu não estou dizendo aqui para ninguém tirar a medicação se for prescrita por médico. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que se automedicam. Essa é uma medicação para estômago, né? Para estômago, até mesmo para refluxo e tal. E tem as pessoas que tomam demais essa medicação e o que é que pode acontecer? Essa medicação, ela diminui a acidez do teu estômago e essa acidez, ela é imprescindível para a absorção de vitamina B12. A B12, ela está diretamente relacionada com a disposição e com os fatos depressivos. Então, às vezes, a pessoa está tomando essa medicação por muito tempo, sem nem saber, aí começa a sentir sintomas de depressão, começa a sentir isso, aí acaba tendo que ir no psiquiatra, contar um pouco da sua vida. O psiquiatra, como médico dessa área, acaba passando a medicação e, às vezes, ela não precisava dessa medicação. Às vezes, ela precisava só de uma reposição de B12 e parar esse tratamento, né? Não se automedicar nessa questão, e isso pode ser só o começo. Então, uma falta de absorção de vitamina B12, uma falta de consumo
consumo de vitamina B12 pode ser um gatilho para uma depressão, para uma ansiedade. Então é nisso que a gente tem que ter esse aporte com o paciente, para a gente entender ele como um todo, para a gente notar esse tipo de coisa e não só de cara logo tentar medicar tudo aquilo. Porque a medicação ela vai curar só o topo. Né? Ela cura o sintoma, mas ela não cura, ela não cura a base. Né? Ela é necessária em alguns pontos, claro, né? Muito, muito necessário, mas se a gente puder ver a base, ver o que está provocando aquilo ali, e muitas vezes é fisiológico, é uma vitamina, é um mineral que pode estar ali mal absorvido. Agora, Dassamira, eu queria saber os alimentos, para quem está em casa entender o que seria bacana nessa fase consumir, o que não é legal para essa parte mental. Pronto, o Charles falou sobre os alimentos verdes folhosos, né, que tem magnésio, como eu já tinha falado. Ele é precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, né? A banana também, que tem o triptofano, que também ajuda na questão da serotonina. E não apenas só a alimentação, ela é a base. Mas esses hormônios também são liberados durante o treino, durante a atividade física, né? E quando a gente está com isso aí alinhado, né? A gente consegue até, pensando muito otimista, né, sendo bem otimista, mas até consegue, quando está alinhado, a gente consegue até tirar uma medicação quando está a dieta e o treino em dias. Agora, um alimento que de jeito nenhum, desculpa, Charles, eu já volto aqui, mas um alimento que de jeito nenhum, quem está passando por um momento aí de ansiedade e depressão, deve evitar. Cafeína, né? Cafeína, né, que aumenta a ansiedade, né, os industrializados, embutidos, né, que a gente já falou que hoje mesmo no café da manhã eu vi uma mãe dando salsicha para a filha, aí chega e me deu uma dor no coração, assim, aí eu disse, meu Deus, tem muita coisa a ser, assim, abordada, né, até da base da família, né. O que eu estava falando é que saiu um estudo agora randomizado, que é aquele estudo revisado de vários outros estudos, mostrando que a atividade física em baixa intensidade, coisa eu acho que depois eu vou até rever esse estudo, mas coisa de 2 a 3 horas por semana de atividade física tem uma eficiência maior do que antidepressivos. Tá? Isso é um estudo randomizado, ele tem mais eficiência, não estou falando para tirar os antidepressivos, mas às vezes quando a pessoa começa essa atividade física, isso pode ser cientificamente comprovado mais eficiente até do que medicamentos. E aí, entendeu? de repente, uma pessoa que realmente não pode ser librada da medicação, mas se fazer o uso da medicação com a atividade física, essa duplinha, esse conjunto vai trazer muito mais benefício, eu acredito. Né? Sim, certeza. O que mais que a gente pode falar aí sobre alimentação saudável, sobre bem-estar, o que a gente não falou ainda? Agora eu deixo vocês à vontade, porque eu pergunto tanto, de repente a gente esquece alguma coisa, eu queria deixar vocês à vontade. É legal, é até legal para a gente falar para quem está em casa, né, essa diferença do nutricionista para o nutrólogo. Né? Porque todo mundo acha que é a mesma balaia. Exatamente. É porque eu vi algumas perguntas a respeito de alimentação para ela, então para a gente entender um pouquinho. O nutricionista é aquele... Ai, meu Deus, eu fiz pergunta para a pessoa errada. Nada, não há problema nenhum. Eu perguntei para todo mundo. Nada. Quem quiser responder. Não, mas o que eu estou falando, o nutricionista, ele não é médico, né? Ele é formado em nutrição e ele tem essa capacidade de trabalhar a alimentação daquele paciente. Né? Então, eu vou trabalhar exclusivamente com alimentação e quando a gente fala de medicamentos ou de manipulados, a gente fala em fitoterapia, em manipulados naturais para aquele paciente. Então, é isso o limite do nutricionista. Então, eu posso atender aquele paciente, vou passar a dieta para ele e se eu quiser algum ajuste, algum adicional, posso ser vitaminas ou produtos naturais, tá? A partir daí, já a parte médica, já a parte da doutora. O nutrólogo, ele já trata com medicação, né? Vai no cerne ali da doença, né? Tenta combater principalmente a obesidade, que é o meu carro-chefe, né? Eu atendo, a maioria do meu público é de obesidade, também pacientes que eu atendo, né, de hipertrofia e tudo, e também algumas patologias, né? Problema na tireoide, menopausa, como a gente falou, eu atendo muita mulher de menopausa e a gente faz reposição hormonal, né, e vê a melhora da mulher com a reposição hormonal também. Mas também não impede que vocês façam um trabalho de duplinha, né? Não, inclusive, multidisciplinar, né? Inclusive, quando o paciente é acompanhado assim, conjunto, são os melhores resultados que a gente tem, né? Que quando está com a dieta alinhada, quando a gente consegue combater ali uma inflamação, alguma coisa do paciente, a gente consegue ter um resultado muito bom.
É muito importante, né, que assim você pense da mesma forma que o médico está acompanhando, né? Então a gente tem essa didática de pensar de forma parecida, a gente estuda bastante e a gente pode estudar aquele paciente especificamente, né? Então se ela viu uma medicação para hipertrofia para aquele paciente, que é ganhar massa muscular, eu tenho que estar ciente, tenho que ver que aquela alimentação tem que estar condizente com as medicações que ela prescreveu. Ou se é para emagrecimento, eu também tenho que ver uma medicação baseada no paciente. Voltando à história do Ozempic. Quando eu sei que ela prescreve o Ozempic, eu sei que eu posso prescrever um pouco menos de alimento para aquele paciente. Para poder entrar naquele equilíbrio, né? E porque ele vai ter menos fome. Ele vai entendeu? conseguir levar Ele a vai dieta conseguir mais ter menos tranquila. fome, então eu consigo ajustar melhor. Ó, a gente vai pelo YouTube, a gente, através das redes sociais também, os nossos ouvintes, telespectadores podem assistir esse programa. E a doutora trouxe uma canetinha de Ozempic, né? A gente não mostrou no primeiro bloco, mas para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube... Agora foi. Tá aí. Vai encontrar, doutora? Tá por aí. Achei. Então, quem tiver... Famosa, né? Quem tiver acompanhando a gente pelo YouTube, pelas redes sociais, mostra como funciona. Então, essa aqui é uma caneta de Ozempic, tá? Aqui fica a medicação. Mostra pra câmera, doutora. Aqui? Aqui? Isso, Pronto. Aqui fica a medicação, certo? Isso aqui é uma caneta demonstrativa. A canetinha vem no 0 e a gente ajusta a dosagem aqui de acordo com os cliques, né? De bula, né? O Ozempic é para ser usado uma vez na semana, né? De acordo com a bula. É uma agulhinha que vai na ponta? Aqui a gente coloca a agulha de insulina bem fininha, certo? Aí ela é aplicada na barriga, pode ser em face interna de braço ou coxa também. A própria pessoa que... É bem tranquilo, não dói, certo? É a agulha de 4 milímetros. Dói não. O que a gente pode falar mais do Ozempic? Eu queria uma pergunta que eu não fiz no primeiro bloco, mas eu vou fazer agora. Os resultados, eles trazem o que, assim, num primeiro mês de uso da caneta? Perder quantos quilos aproximadamente? Então, o estudo que fala com pacientes obesos, né, assim, mais de 100 quilos, é uma perda de até 17% durante um ano. Mas vamos lá. Quando a gente em quilos? 17% do peso do peso normal, tá. Por exemplo. No né? ano? No ano, certo? Mas quando a gente consegue ajustar a dieta, consegue botar esse paciente para treinar, ajusta outros fatores que estão ali pela obesidade, né? Se o paciente é ansioso, a gente controla a ansiedade. Aí a gente consegue... Marca a consulta amanhã, tá? Exatamente. A gente consegue superar o poder da só hormonoterapia, né? Se for só o Ozempic, talvez essa perda de peso não seja tão assim, né? Mas uma mulher na menopausa pode usar esse medicamento? Deve. Por quê? Porque, assim, o Ozempic, ele também não atua só na saciedade, certo? Ele tem uma propriedade que é o brownie, que é a transformação da gordura, que é uma gordura branca numa bege. A branca é mais inativa, aquela mais difícil de sair. E a bege, ela é mais termogenicamente ativa, né? Então aumenta a queima de gordura, né? O que a mulher menopausada, ela vai ter uma facilidade de acúmulo de gordura pela deficiência hormonal. Essa gordura que ela está falando é a gordura localizada. Então é a pochetinha. Mas entendeu? vai na pochete isso daí? É o seguinte, o que ela quer a minha forma de entender, né? Responde, hein, vamos lá. doutora? A minha forma de entender é o seguinte, essa pochetinha, ela é uma gordura branca, como ela falou, tá? E essa gordura branca é uma gordura de reserva, que o corpo entende assim, eu vou segurar aquilo ali porque é minha sobrevivência. Então, se eu como muito pouco, o que é que o corpo pensa? Está vindo menos energia, eu vou proteger essa reserva. Por isso que é tão difícil perder a pochetinha. O que o Ozempic faz, esse efeito brownie? Esse efeito brownie, ele faz o quê? Ele transforma essa gordura que é branca numa gordura bege, numa gordura marrom, que é uma gordura que o corpo utiliza com mais facilidade. Ele não chega a queimar diretamente a gordura, mas ele facilita a utilização da pochetinha como fonte de energia. Então, vai desaparecer na pochete. Então, ele melhora muito esse fator de emagrecimento. Dieta e treino, né? Porque tem muito paciente que pensa, eu vou tomar o Ozempic, vou emagrecer. Não, né? Eu já vi muito paciente frustrado que já fez automedicação, não emagreceu, porque não teve o acompanhamento médico, não teve essa base da dieta e do treino, né? Ela sozinha não faz verão, né? Não, e é interessante que a mulher na menopausa, essa questão da gordura localizada, na pochete, aqui na questão do quadril, né? Aqui, como que se chama? Culote, né? Culote. O culote, né? Que fica também salientado, o bumbum.
Então essa canetinha vai nessas gordurinhas aí que não tem jeito na Ela ajuda, né? Ela ajuda, você não vai conseguir fugir da musculação. Deixa ela aqui comigo. Mas é isso. Não, mas Então, associado. E qual que é o período, assim, de rapidez? Só para eu poder ter uma ideia. Como assim, período de A rapidez? rapidez, assim, de começou a aplicar daqui 1 mês, 2, 3, Então, que você já começa a perceber um efeito. Então a resposta é muito individual. Tem paciente que... Em média. Em média, com 3 semanas, mais ou menos ali, a gente começa a ver resultado. Tem paciente que na dose inicial já sente, diminuição do apetite, aumento da saciedade, né? Mas tem paciente que é um tratamento mais crônico, não tem como a gente prever isso, né? Mas o que vocês têm visto no consultório? Mas o que ela está perguntando é quantos quilos a pessoa perde mais ou eu menos quero enquanto ter uma tem. ideia, O que acontece, na verdade, é que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o Ozempic, ele não emagrece por ela só. Ela emagrece porque, como ela inibe o apetite, a pessoa come menos. O que emagrece é o fato dela comer menos. Não, sim, entendeu? mas assim, aí a gente juntando vê em tudo consultório isso. aí, eu já vi pacientes da Samira, em 60 dias, perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Vai depender também da quantidade de quilos que aquele paciente tem. Quando a pessoa tem mais, perde mais, E né? também Quando tem gênero, menos, né? Homem geralmente perde mais, mulher na base ali de 6, 8 quilos em 2 meses e homem vai mais, né? 10, 12. A gente está no finalzinho, mas eu queria falar dos efeitos colaterais. Certo. O que é que pode dar de efeito colateral, né? Náusea, vômito, indisposição, cansaço, né? Até a gente fala do refluxo, ele também pode piorar quadro de refluxo, porque ele retarda o esvaziamento, retarda o tempo que o alimento passa aqui pelo trato gastrointestinal superior, né? Então pode piorar refluxo, pode dar constipação. Mas isso no início ou durante todo o tratamento? É imprevisível, como eu falei, pode ser no começo, mas pode ser lá na uma frente. Adaptação melhorar. Isso. Todos esses efeitos colaterais tem que bastante, a gente consegue... Mas tem medicamento, né? Tudo a gente consegue contornar com sintomáticos, né? Com diminuição da dose, tudo a gente vai dando um jeitinho. E na sua área, você já viu o quê? A questão do Ozempic é importante a gente entender também como é que mais ou menos ele funciona. Eu vou dar uma dica para quem está aqui em casa que não consegue comprar o Ozempic, é um pouquinho caro, como seria um Ozempic natural. Hoje a média de Ozempic é em média de R$1.000, uma canetinha dessa, tá? Que dura em média 1 mês, mais ou menos. São 4 doses, então. Se é você uma for por semana, fazer, né? Se for usar semanal. Mas uma forma tranquila é o seguinte, vamos pensar que a gente está almoçando, tá? E a gente está comendo ali e a gente parou para resolver um problema, atender uma ligação. 20 minutos depois a gente volta para comer, a gente já está um pouco cheio, né? Porque deu tempo para a comida chegar no intestino e esse intestino libera o GLP-1, que é esse hormônio que dá saciedade. É isso que o Ozempic faz. Uma forma da gente fazer um Ozempic natural em casa, sem utilizar isso aí, de forma esdrúxula, Eu gostei do Charles porque ele sempre encontra a metodologia alternativa para poder substituir. Porque a nossa realidade, a gente vê que nem todo mundo consegue comprar isso. É um elogio, perfeito. Então, na verdade, existe uma suplementação chamada colágeno, né? Que as mulheres pensam muito em usar para o rosto, para a pele, e a verdade é que não traz tanto resultado para o rosto, para a pele assim. Mas a gente pode utilizar. O colágeno ele é uma proteína e ele é em pó. Então, ele é bem fácil de diluir, você dilui ele. Parece uma gelatininha, né? Uma gelatininha, você dilui lá em um copo com água e você toma uma dosagem de 10 gramas, 15 gramas de colágeno antes das principais refeições, tá? 20 minutinhos antes. Como esse colágeno é de fácil digestão, a gente vai digerir ele vai rapidamente para o nosso intestino e vai liberar esse hormônio que é o GLP-1, que o Ozempic faz. Então, uma forma de você aumentar a saciedade antes das refeições é você fazer essa técnicazinha de tomar um colágeno antes das principais. Não vai fazer mal. Não vai fazer mal algum, né? É um tipo de proteína, proteína e é barato. Show de bola. Gente, não é a mesma coisa. A gente poderia passar aqui a manhã toda falando. Eu adoro falar sobre saúde, sobre alimentação, vida saudável. Tá certo que eu adoro falar, mas eu também não boto tudo em prática, não, né? Mas eu quero botar. Tá faltando treinar, né? Mas foi um prazer receber vocês. Vocês são simpáticos, são bonitos, falam bem, dinâmicos, sempre com uma resposta para quem está em casa conseguir entender de uma forma fácil, né? Porque eu não gosto de trazer médicos que falem tecnicamente, porque quem está em casa não vai entender. Vamos traduzir, né? E vocês falaram muito bem, de forma tranquila, para quem está em casa começar aí uma atividade física, começar a comer bem, substituir o caro pelo barato, né, Thiago? Isso aí. Gente, muito obrigada e já fica um convite aí para uma próxima vez. Obrigado. Obrigada.
O Jornal da Manhã fica por aqui. Olha, se você tiver algum assunto que você possa mandar aqui pra gente, pra nossa redação, pra gente jogar aqui na roda de conversa, por favor, manda aqui. A gente traz, conversa, bate papo e passa uma manhã super agradável aqui na companhia de vocês. Aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais aqui na Jovem Pan. A gente se vê sábado que vem. A todos um excelente final de semana. Tchau.